No mundo sombrio da espionagem, segredos são moeda de troca e a enganação é uma arte. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados percebiam cada vez mais a verdade dessa afirmação. Depois de lidar com a ameaça nazista no norte da África, os aliados voltaram sua atenção para invadir a Itália, a fim de tirá-la do controle do fascismo e da influência da Alemanha nazista. Mas para isso era necessário elaborar um plano tão astuto, tão audacioso, que se fosse realizado com sucesso, certamente seria lembrado como um dos enganos militares mais engenhosos de toda a história. Com um corpo morto e documentos falsos, a inteligência britânica enganou as potências do eixo em um momento crucial da guerra. Esta é a história da Operação Mincemeat, o golpe de mestre da espionagem que mudou o rumo da Segunda Guerra Mundial. Em 1943, a guerra na Europa começava a favorecer os aliados. Os soviéticos venceram a Batalha de Stalingrado em fevereiro de 1943, e as forças do eixo se renderam na Tunísia, norte da África, em maio do mesmo ano. Ainda havia, no entanto, muito trabalho a ser feito. Na Conferência de Casablanca, os aliados decidiram invadir a Sicília e outras ilhas mediterrâneas, controladas pelo eixo. Um ataque ao ventre mole e branco do sul da Europa foi o primeiro passo na jornada para libertar a França e, finalmente, o resto da Europa. Assim surgiu a Operação Husky, uma grande invasão da Sicília, então controlada pelas potências do eixo, Itália e Alemanha. Os aliados enfrentariam um forte inimigo na Sicília, pois o eixo havia fortificado a ilha com tropas, artilharia e aviões. Por isso, os aliados precisavam enganar as potências do eixo, fazendo-as crer que a invasão começaria nos Balcãs, via Grécia e Sardenha. Se Hitler e Mussolini caíssem na armadilha, desviariam recursos militares da linha de frente, facilitando o avanço aliado. O plano de engano. Operação Picadinho foi criado principalmente pelos oficiais britânicos Ewan Montagu e Charles Cholmondeley. Isso entraria para a história como um golpe de mestre da contra-inteligência. Montagu era advogado e trabalhou por muitos anos como advogado criminalista. Ele desenvolveu habilidades de estratégia e psicologia que o tornaram um candidato natural à contra-inteligência. Durante a guerra, ele trabalhou na inteligência naval no Almirantado Britânico. Cholmondeley foi tenente de voo australiano da Força Aérea Real. Ele foi enviado para trabalhar no Military Intelligence, 5, o Serviço de Contra-Inteligência e Segurança Doméstica da Grã-Bretanha, onde era responsável pela administração de agentes duplos. Montagu e Cholmondeley foram designados para desenvolver o ardil. A Operação Mincemeat foi inspirada por um memorando do contra-almirante John Godfrey, diretor da inteligência naval, e seu assistente, Ian Fleming, que depois ficou famoso como criador de James Bond. O memorando, conhecido como Memorando Trout, comparava o engano dos inimigos em tempos de guerra à pesca com mosca e continha uma lista de 54 maneiras de enganar um inimigo. A premissa da Operação Picadinho era simples, mas seu planejamento e execução estavam longe disso. Convencer alemães e italianos de que os aliados planejavam invadir Grécia e Sardenha, não a Sicília. Uma farsa elaborada foi criada em torno de um corpo morto carregando documentos falsificados. O cadáver precisava parecer de um oficial britânico de alta patente morto tragicamente em um acidente aéreo no mar Mediterrâneo. O objetivo final era que os planos secretos fossem descobertos e que as informações falsas que eles continham chegassem às mãos do inimigo. O primeiro desafio era conseguir um corpo adequado, o que era mais fácil falar do que fazer. Mesmo durante o auge de um conflito global, quando não faltavam corpos. No entanto, depois que o legista do Distrito Norte de Londres ficou de olho em um cadáver, o corpo de um homem sem teto chamado Glindever Michael foi escolhido. O corpo de Michael foi encontrado em um armazém abandonado perto da estação King's Cross. Ele morreu após comer pão envenenado com veneno de rato. Morto aos 34 anos, Michael não tinha amigos ou família. Ninguém apareceu para reclamar seu corpo. Seu fim triste e solitário fez dele um candidato perfeito para a operação.
Com autorização do legista, o corpo de Michael foi preservado em gelo seco e levado ao quartel-general da inteligência naval. A próxima tarefa era criar uma identidade crível para o oficial fictício. O cadáver recebeu a identidade de capitão-major interino William Martin, um fuzileiro naval real designado para o quartel-general de operações combinadas. Esse posto era alto o suficiente para tornar crível que ele estaria carregando documentos de inteligência sensíveis consigo. Para dar autenticidade à nova identidade, oficiais de inteligência criaram uma história de fundo contada por objetos pessoais nos bolsos. Incluía uma foto de uma noiva fictícia chamada Pan, cartas pessoais, recibo de anel de noivado, talão de passagem de ônibus usada e uma carta do Banco Lloyds cobrando pagamento de cheque especial. A extrema atenção aos detalhes foi essencial para o sucesso da operação. Qualquer inconsistência poderia levantar suspeitas e comprometer tanto a Operação Mincemeat quanto os planos de engano da Operação Husky. Um dos principais riscos da operação era que uma autópsia revelasse a real causa da morte. Mesmo que não houvesse mais vestígios de veneno de rato, um patologista espanhol ainda poderia identificar que a morte não foi causada por um acidente de avião. No entanto, acreditava-se que os espanhóis, sendo predominantemente católicos romanos, por razões religiosas, dificilmente realizariam uma autópsia se a causa da morte parecesse claramente óbvia. Embora Montagu e Chumley tenham levado sua narrativa ao máximo, o risco de um detalhe esquecido gerar suspeitas não podia ser totalmente eliminado. O cerne do engano era um grupo de documentos falsos descrevendo planos dos aliados para invadir a Grécia e a Sardenha. Os documentos foram cuidadosamente redigidos para mencionar o alvo falso da invasão de forma casual, mas clara, enquanto a Sicília e outro local eram mencionados como disfarce. O principal documento falso era uma carta pessoal do tenente-general Sir Archibald Nye ao general Sir Harold Alexander. Após várias tentativas fracassadas de criar a carta por conta própria, Montagu pediu ao tenente-general Nye que ele mesmo escrevesse a carta. A redação foi vista como obra-prima. Ela tratava de temas sensíveis e informações secretas sem soar como uma mentira evidente. Um segundo documento falso importante era uma carta de apresentação para o Major Martin, que foi escrita pelo vice-almirante Lord Louis Mountbatten. A carta estava cheia de dicas sutis e uma piada desajeitada sobre sardinhas que tinha a intenção de ser associada à Sardenha. Para saber se alemães ou espanhóis abriram as cartas, um cílio preto era colocado dentro como marcador secreto. Montagu achava que os documentos passariam despercebidos se ficassem nos bolsos do cadáver, então foram colocados em uma pasta oficial. Para evitar o risco de a pasta se afastar do corpo, uma corrente revestida de couro, comumente usada por mensageiros de banco para evitar o roubo de bolsas e contêineres valiosos, foi presa ao cinto do sobretudo. A costa da Espanha foi escolhida como local para o corpo ser deixado. Todas as decisões da operação foram estratégicas e a Espanha foi escolhida por ser nominalmente neutra na Segunda Guerra Mundial, mas politicamente alinhada à Alemanha nazista. Os britânicos sabiam que um agente ativo da Abwehr estava operando em Huelva, no sul da Espanha. Era quase certo que ele logo descobriria algo tão tentador quanto a descoberta do corpo de um oficial sênior do exército britânico. Huelva era uma boa opção para encontrar o corpo, pois o vice-cônsul britânico estava lá. Francis Hazelden era conhecido por ser confiável e prestativo para a inteligência britânica. Como acabou acontecendo, Hazelden desempenharia um papel fundamental na operação. No necrotério, nas primeiras horas de 17 de abril de 1943, Michael foi vestido com o uniforme de oficial e a pasta presa com corrente de couro. Mas houve um desafio inesperado. Os pés do corpo haviam congelado, tornando impossível calçar as botas. Montagu e Chumley, com o legista, usaram um aquecedor elétrico para descongelar os pés e calçar as botas sem se abater. O corpo foi então colocado em um recipiente cheio com 21 libras de gelo seco, criando um ambiente protetor sem oxigênio. O recipiente foi levado em uma van por um agente do Military Intelligence, 5 durante a noite até Greenock, no oeste da Escócia.
O recipiente foi discretamente levado ao submarino His Majesty's Ship Seraph, sob comando do tenente Bill Jewell. No dia 19 de abril, o submarino partiu em direção à costa de Huelva, uma cidade portuária no sudoeste da Espanha. Apesar de ter sido bombardeado 2 vezes no caminho, o submarino chegou no dia 29 de abril. Após inspecionar a linha costeira, o momento decisivo chegou no dia 30 de abril às 4h15 da manhã. Com o recipiente no convés, Jewell mandou todos os tripulantes para baixo, exceto os oficiais. Juntos, abriram o recipiente e soltaram o corpo na água. Enquanto Jewell lia solenemente o Salmo 39 com a missão cumprida, Jewell enviou uma mensagem ao almirantado, Minsemit, concluída. Depois disso, a tripulação seguiu para Gibraltar, sem saber do impacto profundo que suas ações teriam no curso da guerra. Após ser deixado à deriva a cerca de 1 milha da costa sul da Espanha, um pescador local encontrou o corpo por volta das 9h30, no dia 30 de abril. Ele foi logo entregue às autoridades espanholas, que levaram o corpo ao Huelva para a decisão de um juiz naval. Uma série de telegramas diplomáticos entre os britânicos e os espanhóis logo se seguiu sobre a descoberta do corpo. Foi isso que os britânicos planejaram. Eles sabiam muito bem que os alemães já haviam decifrado os códigos usados para enviar as mensagens e estavam espionando cada palavra transmitida. Apesar das expectativas britânicas, as autoridades espanholas decidiram fazer uma autópsia no corpo do Major Martin. Isso começou no dia 1º de maio. Felizmente, o vice-cônsul britânico Francis Haslodon estava presente no evento e conseguiu convencer os médicos espanhóis a encurtar o exame. Com a causa da morte sendo certificada como asfixia por imersão no mar, assim, a verdadeira idade e causa da morte do cadáver permaneceram ocultas. O Major Martin foi sepultado com honras militares em 2 de maio no cemitério Nuestra Senhora de Huelva. Embora os documentos contidos na pasta nunca tenham sido realmente entregues aos alemães pelas autoridades espanholas, eles foram secretamente fotografados por simpatizantes alemães no quartel-general naval em San Fernando. Após a descoberta do corpo de Martin, a pasta acorrentada a ele imediatamente se tornou o foco da atenção do agente sênior da Abwehr, Karl Erich Kulenthal. As cartas foram retiradas dos envelopes sem quebrar os selos, secas, fotografadas, mergulhadas em água salgada e recolocadas. Ao examinar os documentos após serem devolvidos pelos espanhóis, o cílio plantado estava faltando. A dúvida restante era se os alemães cairiam na armadilha. Para evitar suspeitas dos alemães, os britânicos enviaram nova mensagem criptografada a Hasselden, dizendo que os envelopes estavam intactos. Haslodon então vazou essa notícia para espanhóis conhecidos por serem simpáticos aos alemães. Imagine a tensão quando o grande almirante Karl Dönitz encontrou Hitler em 14 de maio de 1943 para debater a guerra e sua reunião recente com Mussolini. Uma informação crucial estava em suas mãos: os documentos do Mincemeat, conhecidos como a Ordem Anglo-Saxônica. Mal sabiam eles que o destino da guerra dependia da interpretação desses documentos. Mussolini achava que a Sicília era o alvo mais provável da invasão, mas Hitler acreditava que os documentos indicavam ataques principais à Sardenha e ao Peloponeso. E se eles tivessem suspeitado da verdade, de que os documentos eram uma farsa cuidadosamente elaborada para enganá-los, no final das contas, Hitler conseguiu o que queria e ordenou a defesa da Grécia, Sardenha e Córcega a todo custo. A formidável primeira divisão Panzer foi transferida da França para Salônica, na Grécia. As forças alemãs aumentaram na Sardenha e tropas da Sicília foram enviadas às ilhas gregas para a defesa. Se ainda fosse preciso provar que os alemães caíram na armadilha, uma mensagem alemã decifrada em 12 de maio alertava sobre a invasão iminente dos Balcãs. Ficou claro aos aliados que sua grande operação de engano foi um sucesso. O brigadeiro Leslie Hollis enviou uma mensagem a Churchill nos Estados Unidos. Mincemeat engolido com vara, linha e anzol pelas pessoas certas. Pelas melhores informações, eles agem conforme o esperado, sem deixar escapar nenhum detalhe. O Major Martin foi listado entre as baixas britânicas da guerra no Times no dia 4 de junho.
Com os aliados firmemente no ataque, havia chegado a hora de atacar o suave ventre branco da Europa. A invasão iniciou na noite de 9 de julho de 1943 com um ataque ousado de paraquedistas britânicos e americanos, seguido por um enorme desembarque anfíbio ao longo da costa sudeste da Sicília. Os desembarques iniciais enfrentaram pouca resistência, pois as forças do eixo foram surpreendidas pela chegada das tropas aliadas. Quando o alto comando alemão percebeu seu grave erro, já era tarde demais para mudar o rumo da guerra. Nas semanas seguintes, os aliados avançaram pelo terreno acidentado da Sicília, enfrentando forte resistência das forças do eixo. A campanha foi marcada por batalhas intensas, além de casos de fogo amigo e falhas de comunicação entre os aliados. Apesar desses desafios, as defesas do eixo se desgastaram, permitindo avanço constante na ilha. Com a liderança fascista italiana finalmente ruindo, Benito Mussolini foi deposto do cargo de primeiro-ministro da Itália em 25 de julho de 1943. Em 17 de agosto de 1943, os aliados capturaram a Sicília, obrigando as potências do eixo a recuar para a Itália continental. A invasão teve um custo alto, com milhares de baixas de ambos os lados. Mesmo assim, a tomada da Sicília foi uma grande vitória dos aliados, pois enfraqueceu o controle do eixo sobre o Mediterrâneo e preparou o terreno para a invasão da Itália. Apesar do sucesso da Operação Mincemeat, historiadores debatem seu real impacto no curso da guerra. Um conflito global em uma escala tão grandiosa quanto a Segunda Guerra Mundial talvez indique que nenhum evento isolado poderia ter sido decisivo para determinar seu desfecho. Alguns dizem que a desconfiança de Hitler pelos italianos e sua obsessão pelos Balcãs também foram decisivas. Um papel na bem-sucedida campanha dos aliados na Europa. A Operação Picadinho foi só parte de uma estratégia de engano maior. A Operação Barclay usou várias táticas para enganar os alemães, fazendo-os crer que o ataque aliado começaria nos Balcãs. Incluía movimentos de tropas e tráfego de rádios simulados, o recrutamento de intérpretes gregos, a aquisição em massa de mapas gregos e a criação de um exército totalmente falso de 12 divisões inexistentes. O consenso geral, no entanto, é que o desvio estratégico combinado causado por todas essas operações proporcionou aos aliados o elemento surpresa. Os aliados tiveram menos baixas e perderam menos equipamentos do que o previsto. E a invasão, que se previa ser concluída em 90 dias, levou apenas 38. Nos anos desde a Segunda Guerra Mundial, a Operação Picadinho foi tema de inúmeros livros, documentários e filmes. Seu apelo duradouro está na ousadia e na pura engenhosidade dos homens que conceberam e executaram o plano. Quando o fim da guerra ainda era incerto, a capacidade deles de pensar fora da caixa e assumir riscos calculados foi fundamental para virar a maré a favor dos aliados. Ewan Montague e Charles Cholmondeley depois receberam reconhecimento por suas notáveis realizações. Montague foi condecorado como membro militar da Ordem do Império Britânico e depois se tornou juiz da Marinha, advogado e juiz civil. Montague lançou O Homem que Nunca Existiu em 1953, relatando sua atuação na Operação Mincemeat. Cholmondeley recebeu a Cruz Militar e a Ordem do Império Britânico, membro da Ordem do Império Britânico, por atuar na Operação de Desinformação. Ewan Montague e Charles Cholmondeley serão sempre lembrados como os arquitetos de uma das mais ousadas e bem-sucedidas operações de engano militar da história. Um aspecto da operação que continua sendo fonte de fascínio é o papel do homem morto que estava no centro dela. Glyndwr Michael, um sem-teto que enfrentou muitas dificuldades, teve, sem saber e após a morte, papel crucial no fim da Segunda Guerra Mundial. A identidade de Glyndwr Michael só foi descoberta décadas depois, em 1996, quando um historiador amador revelou a verdade. Em 1997, um pós-escrito dizendo Glyndwr Michael serviu como Major William Martin Royal Marines foi acrescentado à lápide, que até então mencionava apenas sua identidade fictícia.